Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e eu acho que se tem um fone que colocou a Moondrop no mapa pra valer foi o Blessing 2. Claro que teve muitos outros fones muito bons da marca, mas eu acho que o Blessing 2, cara, talvez tenha sido um dos que mais deu projeção pra marca, tanto na versão original quanto na versão Dusk, que foi aquela tunada pelo Crinacle. Ambos são, cara, pra muita gente, ainda referências em suas faixas de preço. Então, imaginem o quanto o mercado estava ansioso por isso aqui, o Blessing 3 da Moondrop. Ou seja, o sucessor do que não deixa de ser um grande clássico da audiofilia. Esse fone foi lançado recentemente e graças a Shenzhen Audio eu consegui um bem rápido para avaliação. Então hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. O link tá na descrição caso você se interesse por esse fone. Bom, quem me acompanha no Instagram viu o unboxing porque eu postei o unboxing lá. Então, se você não me acompanha no Instagram, deveria, porque eu tô postando coisas assim. Por exemplo, unboxings e primeiras impressões. Mas, resumindo, cara, é uma bela apresentação. A Moondrop sempre mandou bem nos unboxings, mas ela tem ficado cada vez mais caprichada, vamos dizer assim. Cara, isso aqui pra mim é um unboxing já nível Tanjin. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, cara, é como essa caixa abre. Olha só isso aqui. Ela, enfim, é uma caixa toda de cartonagem, né? E aí, olha só, ele tem uma dobra super diferente. Interessante, né? Em termos de acessórios, né, que foram pulando aqui, você tem uma seleção ok de ponteiras, tá? Que são essas aqui. Poderia ser melhor, porque são ponteiras tradicionais, nada de spring tips, por exemplo, da própria Moondrop. Então, gostaria de ponteiras melhores num fone desse. E você tem também esse adaptador aqui para aviões mais antigos, além dessa case para transporte, que é bem bonitinha, cara. É essa daqui. Já o fone em si é esse aqui. E, cara, em termos de construção, esse é o meu Moondrop preferido. Ele tem um corpo de acrílico, que eu imagino que seja impresso em 3D, porque ele é sólido. E aí você tem meio que um negativo de cada componente. É super preciso, sabe? Eu não sei o quão fácil vai ser enxergar isso na câmera, mas olha só. Vou tentar aqui, tá vendo? É como se você tivesse um espaço negativo, né, de cada componente. Inclusive, assim é bem fácil você ver exatamente os componentes e a configuração do fone. Aqui, nessa parte, você tem as 4 armaduras balanceadas, né, são 2 grupos de 2, e aí você tem aqui os bocais, né, a tubulação para saída, tá vendo? E aqui os 2 falantes dinâmicos numa configuração isobárica, eles ficam um de frente para o outro, né, um em fase e outro fora de fase. E aí, nessa parte você ainda tem essa seção meio azulada, tá vendo? Cara, assim, é realmente muito bonito e muito bem feito. E pra fora você tem esse faceplate aqui que é meio arredondado, tá vendo? Cara, é um fone muito sólido e muito bem construído, assim. Você literalmente fica com vontade de ficar olhando pra ele e analisando, entendeu? Você fica olhando, assim. Em termos de conforto e encaixe, cara, excelente. Esse In-Ear não é leve, mas pra mim encaixa super bem, não incomoda nem um pouco, e traz um bom isolamento contra ruídos externos. O cabo, obviamente, é um cabo removível por um sistema de 2 pinos e é um bom cabo, cara. Olha só, ele é bonito e sofisticado, mas não chega a ser inconveniente. Acho ele bem mais legal que o Ducato, que é meio corda, sabe? E ao mesmo tempo parece um pouco mais sofisticado que o cabo do Variations. Então, fisicamente é isso, cara. É um fone que me agradou bastante, tá? Que eu acho mais legal até do que o próprio Variations, que é um pouco mais caro. Mas e no som? Bom, eu já falei sobre isso no canal antes, mas nos últimos 5 anos, o mercado de fones mudou muito. Uma das maiores mudanças foi o progresso em cima da definição do que é um tuning ideal num in-ear. E a Moondrop foi justamente uma das maiores influências desse movimento. Eu acho que o próprio sucesso do Blessing 2 veio muito daí. Esse era e é um fone com um tuning fantástico. Depois veio o Dusk, que foi meio que retunado pelo Crinacle, que trouxe uma personalidade um pouquinho diferente, mas que foi, se bobear, até mais bem sucedido que o próprio Blessing 2 original. Se bobear não, eu acho que realmente é. Só que hoje o mercado é diferente. E a quantidade de concorrentes muito competentes é gigantesca. Então, como é que fica o Blessing 3? Já respondo porque antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença aqui para o meu trabalho.
E por falar em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio, e o nosso headphone, o Cuba Disco, que agora está disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, e é feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição. Voltando aqui para o Blessing 3. Cara, ele se sai muito, mas muito bem. Inclusive considerando vários dos concorrentes mais novos, dos quais eu também gosto muito. JK4U Pro, que é um pouquinho mais barato, mas eu ainda acho concorrente. Kiwi Ears Orchestra Lite, que tá aqui e vai ser avaliado em breve. O Shanks Banger T2 e a Canon. Mesmo num mercado bem mais difícil, o Blessing 3 chegou chutando a porta. Quer dizer que ele é perfeito? Claro que não, tá? Para muita gente, outras opções como essas podem sim ser mais interessantes, né? Mais apropriadas para o gosto de outras pessoas. Mas já dando um spoiler, o Blessing 3 é excepcional, tá? Se eu fosse definir a sua assinatura sonora em uma única palavra, eu diria limpo. Para mim, quase todos os fones da Moondrop, ou pelo menos os fones bons, tá? Eles são sempre naturais por conta da curva da marca, que é muito bem desenvolvida, que é a VDSF. Só que alguns modelos podem pender mais para um lado, outros mais para outro, tá? Para os meus ouvidos, o Blessing 3 é um fone que eu considero neutro frio. Não é analítico, é um fone ainda bem envolvente e muito natural, mas ele puxa um pouquinho para um lado um pouco mais brilhante e mais claro, mas sem exageros fazendo isso. Né, ele é mais brilhante do que um Aria, por exemplo, né, que é um pouco mais envolvente. Mas vamos lá, vamos começar pelos graves. Na progressão de modelos da Moondrop, a pegada das baixas frequências ela pode variar bastante. Em todos, eu acho, elas são levantadas em relação ao que seria uma neutralidade absoluta, mas o quanto elas são levantadas muda, entendeu? Assim, você pega, por exemplo, um Chu, tá? Que é um dos mais baratos. Nele, os graves são mais comedidos. Já num Aria, eles são bem mais fortes. Num Cato, eles voltam a ficar mais tranquilos. E no Variations, voltam a ficar muito mais intensos. Então, é um vai e volta aí de quantidade de graves. Como é que tá o Blessing 3? Cara, ele tá na linha dos mais comedidos. Não quer dizer que ele tem graves fracos, pra mim, cara, tão bem dentro do que eu considero naturais, tá? Tanto no Aria quanto no Variations, eu acho que existem situações onde a pegada acaba sendo um pouco mais voltada pra diversão, tá? E mais cheia do que o que seria a minha visão de naturalidade. Aqui não, tá? Aqui os graves têm presença, mas é um boost relativamente sutil e excepcionalmente bem colocado para essa personalidade mais neutra do Blessing 3. É um boost, obviamente, tá? Mas ele é mais jogada para os subgraves e com uma curva mais bem resolvida do que a do Cato, consideravelmente. Assim, nessa comparação, em qualquer aspecto técnico, para mim, o Blessing 3 se destaca. É um fone que traz meio que uma mistura mais interessante de impacto, força e definição e textura. E é interessante, cara, porque você acaba ficando com meio que o melhor dos dois mundos. São graves rápidos, muito bem definidos, mas que têm um peso legal, têm uma boa autoridade, têm uma ótima extensão. Assim, eu tenho certeza que vai ter gente que vai achar que falta grave, tá? O próprio Variations, né, como eu falei, é um fone que tem muito mais atividade nessa região, né? Um boost bem mais forte nos subgraves. Aqui, assim, principalmente por conta dos médios, altos e agudos um pouco mais frontais, acaba sendo um fone que é mais voltado para essa pegada limpa e aberta do que para algo com impacto, com corpo, com massa. Então, assim, por mais que ele seja, assim, esteja muito longe de ser ruim nos graves, né, ele não seria minha escolha para quem ouve majoritariamente rock, pop, música eletrônica, hip hop e tal. Né? Eu acho que tem outros fones que vão ser mais divertidos. Agora, independente disso, cara, eu adoro, tá? Eu acho que mesmo nas situações onde ele não traz o nível de empolgação, vamos dizer assim, né, que um determinado estilo pede, é aquele tipo de pegada que você se acostuma e aprecia. Em algum grau, é um fone que se transforma um pouco de acordo com a gravação. Então, eu pego, por exemplo, a GLBTM do Studio Outtakes, do Random Access Memories do Daft Punk, e cara, a maneira como ele renderiza tanto o impacto e o preenchimento do bumbo quanto a massa do baixo, né, e deixa tudo ali inteligível, é realmente excelente. Tem muita textura e muita definição e um peso e uma massa que você não necessariamente espera desse fone, né? Ela aparece dependendo da gravação. Aí você vai para uma Genda, por exemplo, do Alpha Mist, e aí você já tem graves bem mais secos e mais comedidos, entendeu? É muito, mas muito bom. Nos médios, a história é bem parecida. Cara,
muita, mas muita mesmo naturalidade. Cara, ele tem um pinagain muitíssimo bem colocado, com uma frontalidade que pra mim é ideal, que vai destacar vozes, pianos, guitarras, saxofones e tal, num nível que eu considero muito bem julgado. Aqui você não tem nenhuma gota de artificialidade, é uma tonalidade realmente excepcional, né? Muito como a vida, vamos dizer assim. O Shamenger C2, por exemplo, é um fone que eu gosto muito nessa faixa de preço e, sinceramente, cara, o Moondrop Blessing 3 acaba com ele principalmente por conta da região média. É um fone que é muito mais próximo do que, pra mim, seria uma tonalidade ideal nessa região. Em comparação, o T2, ele parece meio anasalado, é como se tivesse alguma coisa esquisita acontecendo ali, entendeu? Indo de um para o outro, é muito evidente o quanto, para os meus ouvidos pelo menos, né, para você pode ser diferente, o Moondrop é um fone mais correto, e principalmente isso acontece na região média. A única coisa aqui é que é aquela pegada mais voltada para a presença do que para o corpo. Então, de novo, você fica com uma coisa que traz mais transparência e abertura. Quando você compara, por exemplo, com o JK4U Pro, isso fica bem claro. O JK é um fone bem mais quente e eu até diria que um pouco mais envolvente, entendeu? E que, consequentemente, pode ser mais agradável em alguns cenários específicos. Para mim, o Blessing é mais um all-rounder, assim, que beleza, talvez não traga o nível de envolvimento ou de calor do JK, mas eu diria que, em compensação, ele vai soar mais correto em mais cenários, vamos dizer assim. Já um Yain Canon, por exemplo, é um fone bem mais intenso e energético, né, com médios mais agressivos, que também acaba sendo mais específico. É fantástico também, mas é diferente, né? Ele vai ser um fone mais legal para quem quer se divertir, ainda que a custo de naturalidade. Por outro lado, comparado a esses três concorrentes, o Blessing 3 para mim é incontestavelmente mais técnico. De novo, a sensação aqui para mim é de limpeza, muita limpeza. Você tem muita naturalidade e ao mesmo tempo muito refinamento e polidez. Eu acho que em grande parte por conta desses graves um tico mais comedidos e da precisão do restante do espectro, ele acaba sendo um fone super aberto e com uma belíssima apresentação espacial. É um fone realmente muito expansivo, com uma boa profundidade, uma boa lateralidade, um ótimo recorte. Ele posiciona instrumentos excepcionalmente bem nesse espaço. Eu não conheço nada mais espacial, arejado e preciso nessa faixa de preço aqui. Numa suíte ameríndia, por exemplo, do Yamado Costa com a orquestra sintomática, é impressionante o que esse fone faz, entendeu? Como ele consegue projetar esse espaço, assim, um grau de precisão com que ele posiciona tudo em camadas. Cara, eu só vi isso melhor em fones bem mais caros. E para completar, ainda tem uma bela dose de detalhamento e de resolução. Existem fones superiores nesses quesitos no mundo? É óbvio que tem, tá? Mesmo numa faixa de preço semelhante, até pode rolar, sabe? Tipo num 7 Hz Timeless AE, por exemplo, que é um fone que me parece ainda mais resoluto. Só que é um fone que faz isso às custas de um pouco de naturalidade. É como o Tangerine Prism, por exemplo, né? Ele é mais técnico, mas a tonalidade é prejudicada. O 7 Hz é um fone que fica ainda mais frio, né? Pode ser perfurante nos agudos para algumas pessoas. Como conjunto, eu certamente prefiro o Blessing 3. Eu acho que para você conseguir uma combinação dessas duas coisas, né? E ter esse grau de tecnicalidades, mas sem perder a naturalidade, eu acho que você tem que ir para modelos muito mais caros que ele. E nos agudos é o seguinte, eles são um pouco para frente sim, mas de uma maneira muito bem feita. Não é um fone com agudos perfurantes, nem com algum pico mais específico, nada disso. A minha sensação é que toda a região aguda é um pouquinho levantada, e isso é feito com muito bom gosto. Eu acho que eles tornam um fone claro e aberto, entendeu? Eu não acho que vai ter muita gente que vai achar agudo demais, não. E a definição nessa região é ótima, tá? Timbre excelente também. Eu acho que, assim como tem gente que vai preferir graves mais fortes do que o que ele traz, tem gente que vai preferir agudos um pouco mais fracos também. Mas eu adorei. Eu até acho que tem situações onde ele talvez pudesse ter um tiquinho a mais de musicalidade, porque ele pode ter uma coisinha mais metálica. E também não acho que ele traz o refinamento extremo de fones mais sofisticados. Mas ok, tá? Ele se sai muito, mas muito bem. Para um fone dessa categoria, eu não tenho muito do que reclamar. Só claro, é necessário que você tenha em mente que a pegada desse fone, mais uma vez, ela é focada em abertura e claridade, e isso passa também pelos agudos. Você precisa pensar, né, se isso é uma personalidade que você aprecia, né? Se é isso que você busca. Mas para fechar, gente,
O Blessing 3 é definitivamente um fone que segue os passos dos seus antecessores e faz jus ao nome deles e à fama que eles atingiram. Mal ou bem, ambos foram, e ainda são na verdade, né, fones que provaram que não são hype e que resistiram ao teste do tempo. Se você parar para pensar e reparar, aqui mesmo no canal, né, dá para ver isso na lista de recomendações, isso fica claro. Esse mercado, né, o de in-ears, ele se move muito, mas muito rápido. Olha, por exemplo, para a faixa dos $20. Cara, você teve Moondrop Quarks, depois X Pro, Moondrop 2, Triple ILA e 7 Hz Zero, né? E agora você já tem outros concorrentes de peso que estão fazendo muito sucesso, tipo o Kiwi Ears Cadenza, o KZ-Defy. Meio que o tempo todo parece que surge um novo, ou melhor, na faixa de preço, né? No círculo robista mesmo, tá? O canal meio que acaba só refletindo isso. Eu não vou entrar nos motivos, tá? Mas eu acho que, resumindo, tem aí, sim, uma evolução constante do mercado, mas também tem um pouquinho de hype. Então, um fone sobreviver a essa turbulência, né, e se manter ali como uma sólida recomendação nessa faixa de preço por anos a fio, no hobby atual de in-ears, é impressionante. E é exatamente isso que o Blessing 2 e o 2 Dusk fizeram. E que agora eu tenho certeza que o Blessing 3 vai fazer. Esse fone é excepcional. De novo, é perfeito? Não, tá? Tem gente que vai preferir o calor do JQ4 Pro, tem gente que vai preferir a energia do Canon, né? Ou até quem vai preferir a frieza de um Etimote R4 SR, por exemplo. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, o Blessing 3 vai ser um fone muito difícil de bater. Como um fone audiófilo e com apelo mais universal, vamos dizer assim, esse para mim certamente é o campeão. Ele tem uma característica, cara, que eu adoro, e que muitas vezes é o marco de um grande fone, é a capacidade de pegar mixagens muito diferentes e meio que simplesmente deixar que ela faça o trabalho, né? Que ela seja o destaque, a música seja o destaque. Eu pego, por exemplo, a minha lista de descobertas de semana do Spotify, né? Fiz isso com o atual. E, cara, meio que em cada música o fone fica diferente. Sabe? Vou botar da seguinte forma. Se eu pego, por exemplo, um JQ4U Pro, tudo vai ficar meio quente. Ou se eu pego um Canon, tudo vai ficar meio energético, né? Com o Blessing 3, é como se ele impusesse muito menos da personalidade dele. E é como se, ao invés de você notar o quanto o fone coloca nas músicas, o contrário acontece. É como se a música transformasse um pouco o fone, entendeu? É tipo, nossa, esse jazz aqui tá mais caloroso, ou pô, nesse rock aqui tá mais vivo, ou caraca, aqui a voz tá mais pra frente, tá mais encorpada, tá mais destacada da instrumentação, entendeu? É isso que ele faz. E cara, meio que é isso que um fone de qualidade devia fazer, né? Que é justamente deixar a música ficar. Então, ele vai tirar o Menger T2 da lista de recomendações e vai jogar o Yaying Canon para a parte de progressão por assinatura sonora e sair da lista padrão de recomendações. Esse vai se tornar a minha maior recomendação como o melhor in-ear na casa dos $300. É realmente excepcional. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.